A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando mais uma vez para junto podermos fazer mais um vídeo aula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse segundo trimestre os reis e os profetas de Israel. Quem escreveu essa revista, essas lições desse segundo trimestre de 2023 foi o pastor, pastor Alonso Castro Colares Júnior. E desde já nosso sincero agradecimento a esse querido pastor que faz parte da Convenção Batista Fluminense, Desde já nossos sinceros agradecimentos a ele. Irmãos, vamos estudar a lição 13, a 13ª lição. Essa lição tem como texto básico, segundo Crônicas 36, 17, 21. E o título dessa lição, Não Houve Mais Remédio. Os irmãos sabem que, com o tempo, o pecado dessa nação cresceu tanto, dessas nações, desses dois reinos, na verdade, dessa nação, Israel, eles foram levados cativos. Vamos ler agora o texto base, que está em 2 Crônica 36, 17, 21. Diz assim a palavra de Deus: Porque fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus mancebos à espada e a casa do santuário, não teve piedade nem dos mancebos, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. Todos os deu na sua mão. Todos os vasos da casa de Deus, grandes, pequenos, tesouros da casa do Senhor, tesouro do rei e dos príncipes, tu levou para a Babilônia. Queimaram a casa do Senhor, derrubaram os muros de Jerusalém e todos os seus palácios, queimaram a fogo, destruindo também todos os reis, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para Babilônia, e fizeram servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Então, já tinha sido profetizado, através da boca de Jeremias, que ao final do término dos 70 anos, eles regressariam novamente para a sua terra, Houve e não houve mais remédio. Nessa lição do trimestre, refletiremos sobre muitos acontecimentos no reino de Israel e Judá. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Com certeza podemos extrair lições importantes desse momento na história, nos livros de Reis e Crônicas, Então, são os dois livros da Bíblia que falam exatamente sobre essa transportação, deportação desses dois reinos, Israel e Judá, para a Babilônia. Sobretudo, podemos aprender um pouco mais sobre a repreensão de Deus ao seu povo do passado e extrair lições para a nossa vida do presente. Certamente essa lição pode trazer luz sobre um importante tema de relacionamento com o Senhor. Com certeza, irmão? Esses estudos aqui faz com que nós refletimos, o distanciamento que muitas das vezes o crente toma por algumas atitudes, exatamente como o reino, o povo se afastou da presença de Deus. Desse modo, iremos refletir sobre a dura lição de Deus infligiu ao seu povo em termos de purificação, tanto na terra de Israel quanto no próprio povo, e por fim a volta do remanescente após o tempo no exílio na Babilônia.
eles seriam levados para lá, né, como o profeta profetizou, Jeremias, e a promessa que eles retornariam depois de um tempo, se assim eles obedecessem a palavra do Senhor. O primeiro tópico que nós vamos ter aqui, irmãos, é a lição amarga. Com certeza, a lição que Deus faz com que o seu povo aprenda foi amarga. Amarga porque eles foram levados cativos, passaram humilhações lá naquela nação distante, como servos, né? Eles tinham tudo na presença do Senhor, agora foram humilhados. Os tempos finais, tanto do reino de Israel, reino do norte, quanto o reino de Judá do sul, foram marcados pelo caos social, político e, sobretudo, espiritual. Lembrando sempre aos irmãos que tanto o reino do sul quanto o reino do norte eram só um povo só. Mas por questões políticas, o povo foi dividido, né? Um seguiu a casa de Davi e o outro seguiu a casa de Jeroboão. Por isso que muitas vezes fala o reinado, a casa de Jeroboão, que era idólatra, né? A narrativa dos autores dos livros dos reis e das crônicas mostra a degradação moral generalizada. Uma expressão é chocante para definir lição amarga que este tempo trouxe. Então, o pecado era tão grande, a degradação moral, que Deus levou esse povo a ir para uma outra nação e aprender como é duro ficar na mão de um Deus estranho, né? Vamos dizer assim. Para o reino do norte, o texto diz que o Senhor muito se indignou contra Israel e tirou de diante da sua face e rejeitou toda a sua descendência de Israel e os oprimiu, né? E os deu nas mãos dos despojadores, né, irmão? Olha que triste, né? Eles tinham tudo ali naquela terra e foram levados como os escravos e foram despojados, saqueados, né? Até os expulsou da sua presença, pelo que falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Eles foram, ao longo do tempo, Deus enviava os profetas para que chamasse a eles ao arrependimento e eles não arrependeram. Assim foi Israel expulso da sua terra e levado à Síria até o dia de hoje. Isso está em 2 Reis 17, 6, 23. Desse modo, a capital das tribos do norte, que é Samaria, né? Era a capital desse reino, foi tomada em 722 a.C. Em 722 a.C., essa cidade foi tomada, a capital do reino do norte, pelos assírios. Os assírios, irmão, quando nós lemos a história dos assírios, era um povo muito violento. Os assírios, babilônios, é praticamente uma continuidade de um povo, né? E nós vemos que eles foram domados pelos esses povos, né? Depois disso, nunca mais se teve registro histórico sobre o que aconteceu com as 10 tribos do norte. As 10 tribos do norte que fazia parte do reino de Israel, né? Que as outras duas tribos ficou com Judá. Por outro lado, Judá, o reino do sul, ainda permaneceu como estado soberano por mais algum tempo. Mas em 597 a.C., as tropas babilônicas, lideradas por Nabucodonosor, invadiram o reino de Judá. E Jerusalém cedeu diante dos babilônios, marcando o fim da era da monarquia entre o povo de Deus. A partir de então, o povo da terra de Israel foram dominados por potência estrangeira até 1945. Então, irmão, nós vemos que
tanto o reino do sul, o reino do norte, como o reino do sul, Judá, por que eles foram levados cativeiro? Porque eles também cometeram os mesmos pecados. Só que Israel foi levado primeiro porque eles transgrediram muito mais, né? Judá foi levado depois, um tempo depois. E enquanto, enfim, a nação de Israel seguiu novamente o Estado soberano. Depois de 1940, enquanto, enfim, a nação de Israel conseguiu novamente o Estado soberano. Foi depois de 1945. O pecado da idolatria foi uma das causas principais da dura lição do Senhor sobre o povo. Então, um delito maior do povo que levou o povo ao cativeiro foi a idolatria, né? Um pecado gravíssimo, né? Que quando você deixa de adorar a Deus para ser grato a outro Deus, né? Deus entre aspas, né? O texto nos diz que o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do santuário e não teve piedade nem de jovem, nem das donzelas, e nem dos velhos, nem dos decrépitos, e os entregou na sua mão. Aí eu tive curiosidade aqui de ver o que é decrépito. São idosos, né? Bem idosos mesmo, velhos, bem velhinhos, né? E mais do que velhos, bem idosos, né? Pessoas bem debilitadas mesmo. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei dos seus príncipes, e tu levou para a Babilônia. Irmão, todo aquele império que Salomão, Davi tinha construído, foi saqueado, né? Foi despojado pela essa potência, né? A Babilônia, que era a potência e queimaram a casa de Deus, ó. Destruíram os muros de Jerusalém, da cidade, de todos os seus palácios, e queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam à espada levou para a Babilônia, e fizeram servos, escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Vamos ler aqui 2 Crônicas, né? Acho que nós lemos, né? 2 Crônica, não. 2 Crônica 36 é o que nós lemos aqui, né? Então, irmão, nós vemos aqui o jeito pedagógico de Deus tratar, né, o seu povo para que ele se arrependesse. Aprendemos com esses tristes episódios uma importância. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul tinha a desobediência e obstinação. A obstinação, irmão, é quando a pessoa não deixa se convencer, né? Eles eram desobedientes quanto mais, né? Sempre cometendo quase os mesmos erros, repreendia e voltava a cometer novamente. Como característica causar a repreensão do Senhor sobre eles. Mas havia um nível de desobediência e obstinação que tornem-o impertinente. Então, segue que não há mais chance de mudança. Então, não tinha mais jeito deles mudar, né? Nesse tipo de caso, não há mais retorno. Porém, no caso de Judá, mesmo com uma profunda obstinação, o povo dos seus reis ainda havia um temor do Senhor. Então, uma grande diferença dos reinos do norte e do rei do sul, que mesmo assim o povo obstinado, os reis ainda tinham um pouco de temor em seus corações, o que permitiu que a repreensão do Senhor não perdurasse para sempre sobre a casa de Davi. Então nós vemos aqui uma lição amarga, o primeiro tópico. Segundo tópico, usando a purificação. Deus usou esse tempo que o povo foi afastado de sua terra para purificar a terra, para que a terra fosse renovada. Os que não foram mortos pela espada do exército do Caldeu foram deportados para a Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se
agradar-se dos seus sábios. Todos os dias da assolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. E aqui também tinha uma profecia que Deus lançou através da boca de Jeremias, né? Então, depois de 70 anos, esse povo retornaria à sua terra. Assim, a terra prometida ficou desabitada, descansando das fadigas que os tempos dos reis causaram à terra, né? Por sua vez, o povo judeu permaneceu 70 anos na Babilônia, até que se cumprisse a profecia de Jeremias 25, 12. Lá o povo passou a ter horror de todo tipo de idolatria, né? Que bom se o povo se arrependesse também nesses dias. Nunca mais o povo de Deus voltou a praticar esse pecado. A repreensão dura do Senhor fez efeito. Então, com esse ato pedagógico de Deus, né, que levou o povo a ser escravo de uma terra estrangeira, de um povo de outra língua, né, de um outro costume, eles viram como é difícil estar longe da sua terra, longe da casa de Deus e longe do principal, que é de Deus, né? Muitas vezes não compreendemos a repreensão dura do Senhor, mas às vezes a repreensão dura que faz o nosso coração chegar até Ele, né? Muitas vezes nós não entendemos coisas que acontecem na nossa vida e perguntamos, por que Deus? Por que está acontecendo isso? Mas há um significado maior, é que nos aproximamos mais dele. Diante da repressão do Senhor, alguns costumam blasfemar e injuriar contra o nome de Deus. Outros, porém, conseguem enxergar na repressão um ato de amor, aquele que se importa e quer o nosso bem. O amor de Deus pelo seu povo é desta forma. Então Deus sempre corrigindo, sempre trazendo a consciência do homem que necessita mudança. E na carta dos Hebreus 12, 5 a 6, temos: Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaie quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deste modo, o açoite do Senhor purificou a terra e o seu povo da idolatria para sempre, né? Então, realmente fez efeito na vida do seu povo, da terra de aqueles que foram levados cativos, e depois o Senhor trouxe novamente o remanescente à sua terra. Então temos aqui, primeira lição, primeiro ponto, a lição amarga. Segundo ponto, os anjos da purificação, que Deus usou ali para purificar a terra com descanso que não estava sendo habitado. E agora a promessa final de trazer o povo, o remanescente fiel. Os anos que se seguiram mostraram que o mal não dura para sempre. Realmente, né, irmão? Em 2 Crônicas 36, 22 e 23 diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Interessante, irmão, toda vez que eu leio esse texto, você vê só, Deus em nações estrangeiras também tinha os seus servos, né? E não foi diferente aqui. Ciro era um importante, né? Um rei importante de um império, né? De um império, vamos dizer assim, o qual fez passar todo o plegão e todo o reino, como também foi escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Ele reconhece que o que Deus deu na mão dele, né? Todos os reinos da terra, e ele reconheceu que tudo é de Deus, né? E que há entre vós todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. Assim chegava o termo do penoso exílio na Babilônia e a volta do povo de Deus para a terra de origem, né? Assim cumpriu a palavra do Senhor, como se cumpre tudo na palavra do Senhor. Essa é a credibilidade que nós temos, que Deus, quando fala, cumpre realmente, né? Com efeito, livres da idolatria, o povo pôde, então, adorar o Senhor, né? Em Jerusalém,
sem as impurezas espirituais de outrora, né? Agora sim o povo estava preparado para adorar a Deus, somente a Deus, né? E o fim da era dos reis de Israel, no exílio da Babilônia e a volta do remanescente fiel, marca o fim do livro das crônicas. Desse modo, que se segue na terra prometida de forma cronológica, registrado no livro de Esdras e Neemias, e que narra a epopeia, a volta do povo de Deus à sua terra. Então nós vamos encontrar no livro de Esdras e Neemias o registro, né, as tribos, as pessoas que realmente retornaram, que estavam no exílio, na Babilônia, para a terra prometida, né, para a sua terra de origem. Isso posto, podemos ver o quanto o Senhor governa a história de acordo com os seus propósitos. Sabendo, irmãos, que tudo que acontece no mundo, Deus sabe todas as coisas e conhece todas as coisas, e Ele está no controle e tudo contribui para o propósito de Deus, né? Deus tem um propósito de salvar a humanidade. Às vezes acontece o percurso da vida, algumas situações que o homem não entende, mas Deus está no controle. Se o mundo não tivesse no controle de Deus, né? Se o universo não tivesse nas mãos de Deus, né? Deus, Ele é o que governa tudo, né? Na verdade, nós somos apenas espectadores. Podemos perceber isso pelas ações dele no mundo. Pelo exemplo, a despeito da queda da monarquia de Israel, a casa de Davi permanece para sempre. Jesus, o descendente direto daquele rei, e o Senhor soberano sobre todas as coisas, né? Assim, Deus trouxe a linhagem até o rei dos reis, que é Jesus, né? Da descendência de Davi. Jesus é um verdadeiro rei, porque ele é descendente de rei, né? Porque Deus assim o aprove, né? O descendente direto daquele rei, o Senhor soberano de todas as coisas. Outro exemplo diz respeito ao fato de, apesar do povo estar longe da sua terra, exilado na capital de uma potência estrangeira, como eu já falei aqui, né? Mesmo assim não perder a fé. É um povo muito assim que os irmãos, quando passam, eles mantêm as tradições deles, os costumes deles, e eu acho que é isso que faz o povo judeu ser um povo diferente, né? Antes, eliminarem para sempre todas as práticas pagãs. Por último, a partir da feliz volta do povo de Deus à sua terra, podemos ver que o mal não dura para sempre, né? Aquela ida que eles foram lá, levado cativo, mas Deus não deixou no sofrimento para sempre. Aqui a maior das provas, maior das angústias também tem um termo. Assim felizes são aqueles que confiam no Deus de Israel, né? Concluindo, irmão, essa lição, não podemos perder a oportunidade de crescer e amadurecer durante os tempos de sofrimento. É aqui que nós aprendemos, irmãos. Quando está tudo bem, tudo feliz, né? Aí damos glória a Deus, aleluia. Estamos sempre presentes. Mas quando vem o sofrimento, muitas pessoas se desesperam, já não buscam, já não crê, acham que só que Deus está querendo castigar ele. Não. Podemos sempre aprender um pouco mais sobre a repreensão de Deus e o seu povo do passado, extrair lições para a nossa vida no presente. Vamos buscar a Deus sempre, estar na presença de Deus sempre. Então, irmãos, fechando aqui o nosso segundo trimestre, né, de 2023, com essas lições maravilhosas, os reis e os profetas de Israel. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu amigo, poderosamente, com essas lições desse segundo trimestre de 2023, lições para toda a nossa vida. E quando, então,
terceiro trimestre de 2023, estaremos estudando a primeira e segunda epístola aos Coríntios, do pastor Valdeir Miranda. E que Deus possa nos abençoar e nos dê a oportunidade de estar assim, comentando também as próximas lições. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso. Espero que você tenha sido edificado. Eu sei que eu tenho custado a postar meus vídeos, mas é porque eu estou tendo alguns problemas aqui em casa, alguns trabalhos aí. Eu estou tendo dificuldade de fazer os vídeos, mas que os irmãos tenham paciência. Ore por mim, ore pela minha vida. Vamos orar, né? Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai. Como é bom, Senhor, crer em Ti e saber que o Senhor não é uma mitologia, nem imaginação dos nossos pensamentos, mas Tu és real, Senhor. Tu és Deus e nós cremos poderosamente nas Tuas palavras. E as Tuas palavras, Senhor, são palavras eternas. Quando nós olhamos, Senhor, para as Santas Escrituras, os livros dos reis, das crônicas, que fala desses reis que foram e que estiveram presentes na história, Senhor, e como o Senhor tratou esse povo e tratou esses pastores dessas nações, Senhor, que são os reis e os príncipes, e falaram através do tempo pelos santos profetas, Senhor, seus servos que falaram em Teu nome, anunciando, Senhor, exortando o povo ao arrependimento. Como necessitamos, Senhor, de profetas nesses dias, para que traga, Senhor, conhecimento ao povo, quanto estamos se tornando distante nós de Ti e da Sua face, Senhor. Como necessitamos, Senhor, de pessoas que falem o verdadeiro Evangelho, que cura e transforma, porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Ele tem o poder de dar vida, de trazer à existência aquilo que não existe e de trazer, Senhor, a ressurreição, porque Ele ressuscitou. Por isso cremos, Senhor, porque passarão 1000 anos, uma eternidade, Senhor, mas a Sua palavra jamais se tornará velha, Senhor, porque ela é atual e ela se renova a cada manhã, cada hora, Senhor, a cada instante. Elas que nos mantêm na fé, na coragem de falar do Teu amor, porque somente o Senhor é Deus. E quando reconhecemos, Senhor, que existe um Deus que criou todas essas coisas que nós vemos e ouvimos, Senhor, e sentimos, Senhor, a Sua presença através do Espírito Santo de Deus, e nos enche da graça, da bondade, da Sua misericórdia, e nos faz, Senhor, feliz. Sabemos que nada permanece, Senhor. A tristeza não permanece para sempre. E há sempre uma esperança a cada manhã. Porque o que espera no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças e correrão como águias, Senhor. Obrigado, Deus, por esse canal. Obrigado pelas que o vão ouvir, Senhor. Aqueles que estão contribuindo com o seu like, Senhor, para fortalecer o canal, para que nós possamos, Senhor, alcançar as pessoas que necessitam ouvir do verdadeiro Evangelho, da palavra, Senhor, que transforma. Que essas lições, Senhor, possam ser lições que venham edificar a Sua igreja, a minha vida, a vida daqueles que vão ouvir. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meu amigo, meu irmão, estamos fechando esse trimestre, mas se assim o nosso bom Deus nos permitir, até o próximo trimestre, se o nosso Deus permitir. Amém?